Governo caça liminar que suspendeu o aumento de combustíveis em todo o país. Polícia Federal prende 33 suspeitos em operação contra pedofilia em 14 estados. A investigação teve como base um site russo que servia como um ponto de encontro de pedófilos. No Rio de Janeiro, o desabafo da viúva de um policial assassinado. Até quando nós, mulheres, mães, filhos, vamos enterrar nossos maridos? Sem terra ocupam fazendas de envolvidos em processos de corrupção, entre elas a do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. O Brasil registra uma tentativa de fraude a cada 17 segundos. Receita Federal faz alerta contra golpe Dom Juan. Estrangeiros namoram pela internet para tirar dinheiro da vítima. Você acaba se entregando porque você ouve todas as coisas que você gostaria de ouvir. Cliente de cafeteria impede roubo ou atacar o assaltante com uma cadeira. Desemprego e medo da violência reduzem o número de passageiros de ônibus no Rio de Janeiro. Pesquisa aponta os melhores dias da semana para procurar emprego. Bandeirões, faixas e instrumentos musicais voltam a ser permitidos nos estádios paulistas. Os clássicos com torcida única continuam em São Paulo. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo do sargento da Polícia Militar morto domingo no Morro do Vidigal. Ele foi o primeiro policial militar assassinado na favela desde a instalação da UPP em janeiro de 2012. 33 pessoas foram presas em 14 estados brasileiros suspeitas de compartilhar imagens de pornografia infantil. Entre os detidos há médicos, estudantes e até um pai que abusava da filha. Dados divulgados hoje pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram que os casos de latrocínios, quando há roubo seguido de morte, aumentaram 25% no estado no primeiro semestre deste ano. Nós devemos fazer aqui uma correção. Ao contrário do que dissemos na abertura do jornal, está mantida, até o momento, a liminar da Justiça que suspendeu o aumento de tributos sobre os combustíveis em todo o país. O juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília, considerou inconstitucional esse reajuste autorizado por decreto na última sexta-feira. Um vírus de computador provocou pane em vários serviços públicos no Distrito Federal. No sistema de saúde, exames de raios-x tiveram que ser suspensos e alguns pacientes voltaram para casa sem atendimento. E veja daqui a pouco, o orçamento para a Força-Tarefa da Lava Jato será o triplo do previsto para 2018. Uma pesquisa aponta os melhores horários e dias da semana para procurar emprego. Ederson do Flamengo anuncia que está com câncer. Os deliciosos docinhos de padaria já são responsáveis por 1/3 do faturamento. Você vai ver já já. Em São Paulo, a Receita Federal alerta que está recebendo diariamente ligações de mulheres vítimas do conhecido golpe do amor. Pois é, pelas redes sociais, os estelionatários se aproximam das vítimas e exigem que depositem dinheiro para liberar presentes e até anéis de noivado, supostamente enviados pelos amantes. A cada 17 segundos é registrada uma tentativa de fraude no Brasil. É preciso estar atento porque basta perder um documento para ficar vulnerável aos golpes. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocupou hoje 6 fazendas em vários estados ligadas a políticos e personalidades envolvidos em processos por corrupção. Uma pesquisa da Fundação Abrinq revelou que 40% das crianças brasileiras até 14 anos vivem em situação de pobreza. O cenário é pior no norte e no nordeste do país. O prefeito de Tucuruí, no estado do Pará, foi assassinado a tiros na tarde de hoje. Jones William, do PMDB, acompanhava uma obra quando foi alvo do ataque. O político era investigado pelo Ministério Público por improbidade administrativa. A polícia apura o crime. Agora vamos a outras notícias pelo Brasil. Muita gente está deixando de andar de ônibus no Rio de Janeiro.
Em 2 anos, o número de passageiros diminuiu mais de 10% no estado. Além do medo da violência, o desemprego é um dos motivos que tem provocado esta queda. Americanos fizeram uma vigília em memória aos 10 imigrantes que morreram ao entrar nos Estados Unidos no baú de um caminhão. Outros 17 se encontram em estado grave. Agora, as autoridades tentam identificar as vítimas que chegaram aos Estados Unidos sem documentos. E o La Rocha? Há uma semana, o Uruguai se tornou o primeiro país do mundo a ter o governo como responsável pelo cultivo e a venda de maconha para uso recreativo. A repórter Patrícia Vasconcelos mostra agora como os uruguaios estão lidando com essa nova realidade. Um homem armado com um facão feriu um policial do Marrocos. Câmeras de segurança registraram o ataque. O corpo do empresário Domingo Alzugaray foi cremado hoje em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Jornalista fundador da revista Isto É e da editora 3, Alzugaray morreu aos 84 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Em um esforço para destravar investimentos e aquecer a economia, o governo federal anunciou hoje novas regras para o setor de mineração. As medidas têm efeito imediato, mas depois precisam ser aprovadas pelo Congresso. O Conselho do Ministério Público Federal aprovou a ampliação do orçamento da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba para o ano que vem. Na semana passada, a nova Procuradora-Geral Raquel Dodge havia questionado o corte do orçamento. Boa pergunta. Em pouco mais de um ano de governo Temer, tomou posse hoje o terceiro ministro da Cultura. 5 adolescentes acusados de participar do estupro coletivo de uma menina de 13 anos em Bom Jesus, no Itabapuana, no interior do Rio de Janeiro, foram apreendidos. Um deles seria namorado da menina e estava com a família no Espírito Santo. Israel removeu os detectores de metal colocados nas proximidades da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. A instalação desses equipamentos gerou uma onda de violência entre israelenses e palestinos. Voltando ao Brasil, a Prefeitura de São Paulo vai receber câmeras e drones para monitoramento da cidade. Esses equipamentos serão doados por empresas chinesas. E agora vamos ao esporte. Os torcedores vão poder voltar a usar bandeiras dentro dos estádios em São Paulo, né? Bruno Vicari, boa noite. Como é que vai funcionar, se é que vai funcionar, né? Esse acordo aí das autoridades com as torcidas organizadas. Boa noite, Nascimento. Boa noite, Raquel. Uma reunião ainda vai definir esses detalhes, mas a ideia que me parece óbvia é que cada torcedor seja responsável pelo seu instrumento musical ou por sua bandeira. Esse é sim o caminho, né? O torcedor tem que ser punido, aquele torcedor que é violento e não aquele que quer fazer festa no estádio. Amanhã é o último dia de transmissão do sinal de TV analógico no Recife e em outras 14 cidades da região metropolitana da capital de Pernambuco. A partir de quinta-feira, o sistema será totalmente digital. Segundo pesquisa Ibope, mais de 90% dos domicílios da região já contam com sinal digital. E a segunda-feira de manhã deixou de ser o melhor dia e o melhor horário para se procurar emprego. Isso, uma pesquisa revelou quando os candidatos devem enviar currículos para ter mais chances no mercado. Depois do almoço ou com o cafezinho da tarde. Mesmo com orçamento apertado, boa parte dos brasileiros não abre mão de um docinho de padaria em Nascimento. Tanto que em São Paulo a parte de confeitaria já responde por 1/3 do faturamento das chamadas padocas. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.